rezar um Pai Nosso, oração universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo licença ao Senhor Jesus Todo-Poderoso, para que abra a mente, a minha, de todos nós, para que possamos trilhar uma caminhada hoje nesse estudo, com harmonia, entendimento, compreensão, cumplicidade, em nome de Deus, dos bons espíritos, com auxílio dos espíritos e anjo de guarda de cada um de nós. E assim seja. Assim seja. Que seja sempre. Ok. Boa noite a Lia, que é a nossa Maria Desterro, Carmen e todos que aí estão. Boa noite. O nosso capítulo, estamos no capítulo 1 do Livro dos Mensageiros, na página 13, né, da edição de 2013 em diante, né? A edição de 2010 para trás é outra página. Então, Anne Rose, nós paramos naquela frase. Boa noite, Anne. Paramos naquela frase. Boa noite. Quando André Luiz, observando a si mesmo, né, o capítulo, que ele era um homem renovado, um espírito, um homem como queira, renovado moralmente. No caso dele, essa renovação moral se deu na dimensão espiritual e foi com o auxílio da dor a quem ele assemelhou essa dor a uma picareta, um alvião, quebrando-lhe a concha íntima dos vícios do sentimento. Isso é uma coisa forte, né? Ele falou. Ele era viciado, viciou os sentimentos dele. Sentimento pode ser algo nobre, mas quando ele se excede, ele se torna um vício. Então, a dor quebrou essas viciações dentro dele. E à medida que ele vai fazendo esse inventário, como diz Emmanuel no final do prefácio, ele vai fazendo esse inventário íntimo, esse balanço interior, ele vai descobrindo que sente um novo amor na alma dele. Ele já não ama a mulher com paixão, né? Ele já não tem a paixão do ciúme ao marido, já não tem o apego aos filhos, o apego possessivo aos filhos. Como eu citei, do meu entendimento, eu fui buscar isso no capítulo 11, Lei de Amor, para compreender aquilo que ele está sentindo e tentando traduzir para nós. Saindo dos instintos, das paixões ou sensações, elevando-se dentro dele a transição para os sentimentos de um amor fraternal. E, voltando agora para o nosso início, nossa leitura, ele vai dizer: a conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Vou ler o parágrafo, porque isso aqui está acontecendo, como falamos, né? Ao finalzinho, está acontecendo conosco, né? Com muita gente por aí afora. Tem um microfone. É o de Miramar. Vou fechar. Ela já fechou. Então, boa noite, Miramar. Boa noite a todos. Aprazia-me, antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Veja a importância disso aqui.
Isso aqui, na prática, o doutrinador tem uma vez na semana. Uma vez na semana, o doutrinador escuta isso. Os espíritos chegarem, preocupados ainda com minha mulher, meu filho, meus bens, minha obra, minhas coisas. O espírito está no mundo espiritual, torturando a mente dele com as reminiscências da Terra. É claro que os espíritos, a humanidade da Terra, corrigindo, não se compõe só de Anne e Sérgio, de 8 bilhões. A humanidade da Terra é em torno de 25 bilhões de espíritos. Emmanuel coloca isso no livro Roteiro. Uns estão encarnados e outros não. Toda essa massa se compõe de espíritos da humanidade terrestre, revezando. Um desencarna, outro reencarna. Um desencarna, um reencarna. É sempre assim o revezamento. Mas a questão é que a pessoa morre, como diz Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, é o livro de Filomeno de Miranda por Divaldo Franco. Capítulo: Morte e Desencarnação. Morrer todo mundo aqui vai, planta, animal e gente. E eu desencarno? Então o doutrinador vai ver que tem gente que continua encarnado, né? Nos problemas, nas reminiscências que ele deixou na Terra. Ele só fez deixar um corpo no cemitério, mas ele continua o mesmo, encarnado, nas mesmas reminiscências. Vou ler o parágrafo, depois abro poucos comentários. Todo o parágrafo é longo, mas a essência é a mesma. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Então, aquilo que Anne falou. A gente espera que todo mundo já tenha lido o livro Nosso Lar, senão fica difícil compreender. Quem leu e releu, sabe que ele ficava perguntando, e aí, você morreu há pouco tempo, você tem alguma novidade da Terra? Você vai ver o livro todo isso aí, né? O capítulo da guerra. Está acontecendo a guerra, a Primeira Guerra Mundial. E agora o que vai ser? Meu marido vai morrer. E será que ele vai vir para cá? Então ele ficava perguntando naquela curiosidade. Agora já não tem mais curiosidade nenhuma, né? Tentava ainda se agarrar, como ele já falou, aos parentes do mundo, valendo-me dos laços inferiores. O que é laço inferior para ele agora? Ciúme, amor possessivo, tudo aquilo que, quando está encarnado, a gente acha que é normal. E quando está desencarnado, perturba a gente. Perturba. Então ele se propõe a escrever um livro para dizer a Ivan, a mim, ó, a mulher não é sua, o filho não é seu, são companheiros, são irmãos de jornada. Você começa a se desprender disso, porque senão isso vai lhe perturbar no mundo espiritual. Então, o objetivo do livro é esse, a mão não deixou claro. Mas agora, ele fala, reticências, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, no umbral. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Que transformação moral. A curiosidade, né? Sabe? E aí você está sofrendo por quê? Por que você chegou aqui? Está mancando ainda? Ainda está com câncer? Bom, se o espírito está com câncer é porque ele ainda está preso às sensações. Na mediúnica ou no umbral, não precisa do doutrinador perguntar. É porque é um espírito inferior, que ainda está preso aos laços inferiores, por isso que ele apresenta no seu perispírito aquilo que a morte atingiu o corpo físico dele. É um espírito inferior, né? Porque não consegue, ainda está no mundo espiritual, não consegue ainda se desprender daquilo ali. Kardec morreu com aneurisma, uma veia se rompe. 3 dias depois ele dá uma comunicação. Um mês depois ele dá uma comunicação. Está na Obras Póstumas. Então, e há espíritos que dão comunicação muito mais rápido, como o próprio Kardec fez, né? No cemitério. O amigo, o vice-presidente, Senhor Sanson, morrendo, a família toda era espírita, vice-presidente da mesa,
o velório, Kardec leva os médios, vai para a sala do lado e evoca Senhor Sanson quando as pessoas estavam velando. Quer dizer, e ele é altamente evoluído. Claro que isso não é para qualquer um de nós, né? É óbvio, né? Então, por isso está lá, ele está lá onde espíritos felizes. Então, mas o que me tocou aqui, abrindo já para quem quiser levantar a mãozinha, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Assunto, televisão, livro, né? Ampliando, né? Para o nosso atual, né? Música e conversa. Então, isso acontece conosco. Na Terra, o objetivo de André Luiz em escrever o livro está se concretizando conosco e com um monte de gente aí que deve, lendo essa obra e outras, lendo a Bíblia, conforme, enfim, os seus credos. Então a gente já fica nessa 1 hora, passa rápido, Ivan. 1 hora passa rápido. Tem gente querendo que eu pague, porque se pagar o MIT fica 1h15. Além de eu não pagar, e também não vou fazer, porque a gente tem um limite, né? É 1 hora mesmo. Os guias estão aqui, nosso trabalho não é só de um estudo, como muita gente faz aí. Nosso trabalho tem uma prece na abertura, uma prece no final. É um trabalho praticamente, uma reunião espírita, como Kardec. Então fica 1 hora mesmo. 1 hora. Mas a gente fica assim, meu Deus, com gosto de quero mais, nessa conversação espiritualizante que a gente vem tendo durante toda a pandemia, virtualmente. Veja que quando entra alguém com um assunto de ordem menos digna, já houve, né? Não vou citar aqui quem foi, quando tinha o estudo do livro nosso lá, o livro dos médios, livro dos espíritos, aí era um estudo na pandemia do raio de luz. Convidava facilitadores. Eu não ia só fazer. Ouvia o pensamento, a interpretação de outras pessoas. E tinha uns que entrou com política, com coisas que não tem nada a ver, que infelizmente eu não convidei mais. E o grupo terminando. Assim, porque não ia fazer sozinho. Livro dos Espíritos, quem acompanhou, Livro dos Médios. Convidava N facilitadores, espíritas. E aí começava a falar de partido A, partido B. O meu amigo explicava antes, aqui não é um local dessa ordem, de assuntos dessa ordem. Todo mundo tem direito de votar. A política é uma coisa que é necessária. Mas aí começava um dizer que não gosta do outro, aquilo, aí terminou esvaziando tudo. O nosso grupo se mantém com assuntos, com uma conversação espiritualizante, Ferreira. É por isso que ele se mantém. Não é de uma coisa menos. Eu quero lá saber de partido A, partido B. Isso aí eu faço como cidadão. Aqui não. Está no Livro dos Médios, capítulo 29. O púlpito espírita não é lugar para política. Palavra direta de Kardec. A mãozinha pode levantar aí quem quiser. Eu li o parágrafo e eu só. Diga, Anne. Você falando aí, Mari, nessa questão, você vê, né, como a gente fala muito, quer dizer, não é criticando todos os espíritas, né? Que a pessoa estuda, mas eu acho que não fica totalmente assim focado no estudo, né? E não presta tão bem assim a atenção ao que está estudando. Porque, como você disse, como é que uma pessoa vai para o estudo espírita e fica falando sobre política num momento inadequado? Que fale, tudo bem, mas fale fora, né? Fora do local, do ambiente. E também com quem está interessado na conversa, né? E nem todos gostam. Eu mesmo não gosto de falar muito de política. Porque, como diz, né? Política, a gente não pode misturar as coisas. E da questão que você fala do trabalho, eu me lembrei da passagem do nosso lar, um momento que André Luiz trabalha tanto porque ele se dedica. É como a gente se dedica tanto que a gente esquece até que a televisão existe, né?
por causa da dedicação, do trabalho. E com o André Luiz, ele se dedicava tanto ao seu trabalho espiritual, lá no. Como é que se chama? Esqueci o nome do local. Nas câmaras, gente. A Câmara, né? As câmaras, né? Que ele trabalhava, que chegou ao ponto até de botarem uma cama para ele descansar, porque também não é porque já desencarnou isso, que não tem um momento de descanso, de relaxar também, né? Para poder repor as energias, que tem que recuperar as energias perdidas, assim como nós encarnados, eles também desencarnados, né? Um momento de descanso que nós temos de descansar o corpo, a mente, né? Para poder no dia seguinte levantar com toda a energia, né? E isso aqui, essa conversa nossa, nutre a alma. Está no livro. Amor, alimento das almas. Então, isso nutre a pessoa. Nutre. Então, o que eu falei, citei, vou passar para você, Mari. Televisão, livro. A gente pode fazer esse inventário nosso. Ele está dizendo para a gente fazer para nós. Ele está dizendo o que aconteceu com ele. Eu gosto dos mesmos programas de TV. Será que Mari gosta dos mesmos tipos de música que ela gostava antes? Será que Carmen gostava do mesmo teatro, dos mesmos ambientes? Então, ou será que o que já deixa a mente serena, fortalecida na palavra de Anne, revitalizado, não é uma conversação, não é um programa, não é uma música que relaxa, que acerene? Então é a indagação que ele está levando para a gente. Diga, Mari. Mário, você falou justamente o que eu ia comentar. Eu estou aqui, não estou podendo abrir a câmera agora, mas é justamente o que eu ia comentar sobre essa mudança que o estudo e que esse despertar de consciência proporciona, né? André Luiz lá já está com esse despertar e a gente aqui também já dando os primeiros passos em relação a isso. Então, vocês já esclareceu tudo que eu ia falar. A gente já não quer mais o mesmo tipo de música, a gente já não quer mais uma conversação inútil, a gente já não quer mais um programa de TV desnecessário, né? Que eu chamo muitas vezes até de anticultural. Mas aí vem aquela questão do respeito para quem ainda está nessa caminhada, para quem ainda consegue assistir determinados programas e aquele determinadas músicas e outras coisas mais. Cabe a gente o respeito, né? Eu, particularmente, costumo não estar no mesmo ambiente, dar aquela risadinha e saindo de fininho para não ser aquela pessoa desagradável, ou como o meu esposo fala comigo, a estranha, até mesmo na alimentação. Já percebeu que até mesmo na alimentação a gente vai devagarzinho já, buscando já não mais ingerir vísceras, já não ingerir tantos outros alimentos que nos fazem tanto mal, que a gente já compreende já. Então é uma coisa maravilhosa essa doutrina. É Sem muito impor, esclarecedor. né? E não há imposição externa. Nenhum encarnado lúcido, espírita lúcido, ou como diria Kardec, adepto esclarecido, impõe a gente de nada. Nenhum guia esclarecido impõe a gente de nada. Quando alguém impõe, é porque, segundo Kardec em Obras Póstumas, quando ele coloca lá, ensino espírita, né, projeto 1868, para formar adeptos esclarecidos. Então, o adepto esclarecido não vai impor nada, mas esse processo é natural. Então a gente vai, nesse processo de transição, usando a palavra André Luiz, à medida que estuda, a gente vai se modificando sem uma imposição externa. Olha, todo mundo aqui, a roupa é tal, todo mundo fala isso aqui, isso aí são outros credos. O espírito é do livre pensamento. Ele não aceita isso, o espírito lúcido. Ele aceita estudar, refletir, como ele fez, meditar, e nesse passo de Anne, a gente vai se modificando. Quando a gente não percebe, é os outros que percebem. Como a gente vai ver aqui embaixo, eu vou ler mais um trecho. Narcisa, porque nós somos observados, né? Dentro de casa e por aqueles que convivem no trabalho. Então vamos lá, mais um trecho, depois eu abro novamente para as mãozinhas. Identificando essa profunda transformação, ó, falou-me Narcisa certo dia, 2 pontos. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental, que é o título do capítulo, né? Renovação. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais
nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, ciúme, apego. Ela usa o livro de uma fineza incomum. Então isso é um capricho, você está indo a pé, já morreu, já sabe que já morreu, ainda está ainda com ciúme da mulher. Peraí, um capricho, uma criação caprichosa. Seus filhos não são seus filhos, criatura. Os filhos são, nossos filhos são espíritos, né? O livro de Hermínio. Mas reconheço que, ela dizendo, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Alegria e tédio, né? Alegria e tédio, né? Veja como é, duas emoções, tristeza, né? E alegria, está lá no filme, Divertidamente, as 6 emoções básicas. Tristeza, o tédio, e a alegria que vem, eclode dentro dele. Estão caminhando junto, porque são emoções básicas. Mas seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Aí ele vai dizer, não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Veja que Narcisa, naqueles 10 anos, Anne, que a ministra veneranda pede a ela que ela trabalhe nas câmaras de regeneração para poder adquirir simpatia e mérito para reencarnar com seus filhos. A ministra veneranda pediu ela 10 anos. O contato com a experiência de tantos desencarnados, porque câmara de regeneração é a periferia do umbral. Está na periferia, recebe os recém-desencarnados ou aqueles que saíram com André Luiz do umbral. São entregues a eles. A eles. Eles não estão lá no Ministério Divino, nada disso. Eles estão ali, na periferia. Eles estão no Hospital Getúlio Vargas, no HGE. Eles são Roberto Santos. Eles estão ali, com aquele pessoal que chega na fronteira do umbral, é assim que ele coloca. Então, ela adquiriu sabedoria, qual uma psicóloga, Ferreira. O contato com as pessoas, ela adquiriu tanta sabedoria. Olha o que ela diz, André Luiz. Qual uma verdadeira psicóloga. E agindo como tal, reconheça o que você está sentindo. Essa alegria interior de saber se, meu Deus, eu já não sou mais o mesmo. Eu não tinha nenhum amadurecimento. Eu era tão imaturo. A mulher, agora eu sei, a mulher Zélia não era minha. Os meus filhos não são meus, a casa não é minha, o CREA de doutor não é meu, ficou na terra. Tudo, tem gente que chega na mediúnica e querendo passar na frente com CREA, com doutorado, com MBA. Isso ficou na terra, esses títulos. Então, ele vai descobrindo isso, né? E vai ficar alegre também, como Mari ficou alegre, como Anne fica alegre, fazendo esse inventário, esse balanço interior. Puxa, eu melhorei, né? Carmen citou aqui um depoimento de grande instrução, como ela era, e eu brinquei no final, né? Como ela ainda tomou, bateu, levou, né? E ela vem fazendo, ela citou a palavra, o tempo de 30 anos, e fazendo esse esforço de, quando receber as porradas da vida, não dá no mesmo troco. Não é fácil para ninguém. E ela sabe disso, que não é. Essa transformação íntima. E à medida que ela vai descobrindo que já não é mais a mesma, ela se sente alegre. Boa noite, Joel. Se sente alegre, porque está fazendo uma evolução. Está evoluindo. E se ela não percebesse, o marido percebia, né? Alguém, os colegas do trabalho, né? Que nós percebemos, eu brinquei, porque ela não é assim. Então, quantas vezes a gente pode divergir no entendimento dela, no entendimento que tiramos do livro,
E ela não se melindrou, continua esse tempo todo com a gente, sinal da evolução de Carmen nesse aspecto, a compaixão, que é a característica que Mari identificou que ela precisa trabalhar, mas que vem evoluindo. Então, é isso. E se não percebesse, nós perceberíamos, porque já temos muito tempo juntos, mas isso, nem André Luiz, provocou nele um tédio. Por quê? Qual o objetivo dele? Ajudar a família. Final do livro, Nosso Lar. Ele trabalha, recebe bônus horas nas câmaras de geração, mas ele trabalha de olho na família. Termina o livro Nosso Lar, sim, né? Tem o ciúme, tem o choque, mas ele se recompõe e vai ajudar a Zélia, o marido dela e os filhos. E aí ele passa, ele não vai contar detalhes aqui, quanto tempo foi isso. Mas vai ficar só nisso? Eu trabalho numa cidade espiritual, ganho bônus hora, e quando eu venho à Terra, eu só ajudo a minha família. Qual é a minha diferença do encarnado, se eu tivesse encarnado? Qual a diferença? Não há diferença nenhuma. Ele trabalha nas câmaras, recebe como Narcisa bônus horas. Vem para a Terra porque já tem habilidade para vir. Mas para ajudar quem? Anne? Não. Para ajudar a família dele. E isso vai lhe provocar um tédio. Porque ele não recebe nenhuma ressonância daquela família. Como ele fala, eu sou um órfão de afetos. Ele ajuda e nem sequer, exceção daquela menina, que pensa no pai. Pensa, fazer uma missa, se fossem católicos, né? Fossem espíritas, aí seria muito mais diferente. Orando, seriam estimulados. Mas se fossem evangélicos, se tornassem evangélicos, né? Orar, embora isso aí seria impossível, né? Porque o evangélico não ora pelos mortos. Mas o católico oraria pelos mortos, né? O morto, se ele fosse evangélico, não precisa orar, porque ele está repousando no Senhor, aguardando o toque da trombeta no dia do juízo. Se ele não é evangélico, ele vai ter que aguardar só o juízo para se erguer. Ovelhas e cabritos, ou seja, os evangélicos são ovelhas, eu e Carmen somos cabritos. E aí, os evangélicos herdam a terra e nós desceremos para a morte total. É assim que eles pensam, a gente respeita. Eu converso com evangélicos, eles me dizem isso. E a gente respeita porque a gente já foi em alguma encarnação, mas tenho certeza, se não for em várias reencarnações, evangélicos. Porque é uma transição. Ninguém chega ao espiritismo sem passar por outros. Palavra de Joana de Ângeles. Como é que eu chegaria no espiritismo sem passar pelo catolicismo? Se pela igreja evangélica? É uma transição que a gente respeita, que nós estamos num degrau de entendimento que eles passarão também. Então eu vou encerrar aqui para vocês falarem nesse trecho, que essa observação do outro, que eu citei de Carmen, citei do outro, que ela se observou, mas quem está ao lado, como Narcisa, também observou. Tenha cuidado, porque você está sob o domínio de duas emoções. A alegria da sua transformação, né? Mas você continua no seu proceder igual. Ela não diz, mas é igual. Você continua trabalhando, e já como cidadão e médico em nosso lar, e desce a crosta terrestre apenas para quem? Para o ninho doméstico. Eu sei que você não tem mais ciúme. Eu sei que você não está. Mas você continua ainda no visgo doméstico. Não é isso, Carmen? Ele continua. E isso vai cansar ele. Vai levar ele a um tédio. Né? Só isso. Qual a proposta de Narcisa? Bom, ele reconhece que Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio. Alegria e tédio. Pô, né? Tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não possuía o lar, a esposa e os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, como um espírito familiar. Ele se tornou um espírito familiar, né? Se credenciou para isso.
mas sem qualquer estímulo. Vamos parar nesse parágrafo, porque isso acontece conosco. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, alegre, porém vazio. A definição comovera-me. Vamos trazer para a nossa realidade. Tem vezes que a gente vai fazer, não falando de da gente, né? Mas a gente pode ter visto alguém assim. E Kardec percebeu isso, está no livro Obras Póstumas, capítulo Os Desertores. Ele está definindo isso, está lá no capítulo, né? Vai para o centro, aí Tereza pergunta, você vai para o centro amanhã? Amanhã é seu dia de ir para o passe, né? É meu dia. Já passei por isso, em uma casa. Amanhã é seu dia, sem nenhuma alegria íntima. Amanhã, aí chega lá, ninguém está percebendo, a não ser as narcisas que convivem comigo há mais tempo. Aí chega lá, Ferreira, anos comigo, vizinho e tudo, espírita de criança. Aí eu tô lá aplicando o passe, Ferreira ao lado, ou no atendimento. Na outra semana, Ferreira me chama em particular, porque como Narcisa e André, Ferreira me conhece. Sérgio, eu vejo você vindo disciplinado no mesmo horário, mas parece que você está vazio. Parece que eu sinto que você não vem com o mesmo entusiasmo. Jesus vai dizer isso a Bartolomeu. Bartolomeu só andava igual aquele boneco, triste, está em Boa Nova. Jesus, eu preciso do seu entusiasmo. A Boa Nova precisa de pessoas entusiasmadas para a sua divulgação. E você está pregando porque está pregando. Ouve eu falar e prega. Está no livro Boa Nova, Humberto de Campos. Então, Ferreira vai observar como Narcisa, Sérgio, chama em particular, o que é que está acontecendo? Porque eu sinto que você vem no horário, vem tudo, mas parece que você não vem com o mesmo entusiasmo. Cuidado, para que o tédio, a rotina... Aí Tereza perguntou, toda quarta-feira eu estou aplicando o passe. Toda quarta-feira eu estou na mediúnica. Raul Teixeira tem uma palestra sobre isso, né? Só vai lá receber o seu espíritozinho. Recebe o meu espírito da comunicação e vou para casa. Você vê que é uma atividade mecânica. Você vai como um mecânico. Eu vou porque quarta-feira eu tenho que ir receber espírito da paz. Receber espírito da paz. Isso se instala o tédio. Diga, Carmen. Abra o microfone. Eu estou aqui refletindo o seguinte. André Luiz está no mundo espiritual, onde existe um ambiente equilibrado, de uma psicosfera cheia de energias positivas. A gente está aqui no nosso plano material, enfrentando ainda, a gente tem nossa atividade no centro, sim, é verdade, mas a gente tem a nossa vida do dia a dia enfrentando 1000 problemas. A gente tenta se equilibrar, ficar em pé e tentar continuar com a vida, lutando. Cada dia é uma luta. Mas realmente chega um determinado momento que a gente parece estar escorregando e caindo. Então, a gente busca através do estudo, através do trabalho, mas às vezes até esse trabalho cai na rotina também. Isso, a palavra na minha mente. Rotina. Direção nova. Rotina. É isso que ele caiu. Cama de retificação, casa. Casa, cama, retificação. Alegre porque ia para casa, já não tinha mais ciúme. Então estava mais leve. Mas caiu na rotina, que é o tédio. Muito trabalhador cai. Eu já me senti. Tem dia que eu estou falando sincero. Tem dia que eu fui pro centro, e eu pro centro. Rapaz, eu olho para a cama, dá vontade de ficar. Dá vontade de ficar em casa. Estou cansado do trabalho com uma coisa, estou cansado de outros problemas. Rapaz, hoje eu só vou porque eu não tenho jeito. Aí quando chega lá, aí eu sou o passista. Poxa, Ferreira, rapaz, não tenho ânimo. Mas você, o que foi? Rapaz, eu não sei. Não. Quando encarnado, isso é o primeiro. É nosso mesmo. Mas pode ser também terceiro. Está no livro Estude Viva. O próprio André Luiz vai dizer: influenciações espirituais sutis. Palestra aqui em Miramar,
já fez na casa, no raio de luz, numa quarta-feira. E já pedi outro, porque o capítulo é belíssimo. Então, observe por que começou esse tédio, esse desânimo, sem causa externa. Não morreu ninguém, não perdeu o emprego, não tá doente. E por que quando você vai para as atividades, vai com desânimo? Tem dia que você chega, nossa, aí você pergunta, mas você é o passista, Joelma, hoje? A pessoa olha assim, a minha cabeça não está boa, eu não estou bem. Mas você sabe, já fez um inventário íntimo das tuas próprias, como o Emmanuel fala? Por que sua cabeça não está boa? Por que está com essa energia tão baixa? Eu nem eu mesmo sei dizer. Mas eu não tenho condição de aplicar passe. Está sendo digno, né? Passou a uma equipe de passe e outros para substituir. Mas causou um problema. Livro Domínios da Mediunidade. Porque quando eu estou marcado lá, era eu que tinha que dar. Nós vimos isso no capítulo Domínios da Mediunidade. André perguntou, isso causa problema? Causa. Porque vai ter que vir outro técnico espiritual para atender quem vai substituir Sérgio. E se ele tiver em outra atividade? No mundo espiritual? Então a gente tem que ficar atento. Na Terra pode ser uma influenciação negativa, sutil. Sim. Mas aquilo que Carmen e Narcisa percebeu. Rotina nossa. Eu estou tomando o trabalho como rotina. Quarta-feira eu aplico o passe. Quarta-feira eu dou comunicação. Vou para mediúnica. E isso vai virando uma rotina. Cadê o entusiasmo que ele fala aqui? Né? O estímulo, o entusiasmo, o calor. Eu vou com calor, pela a honra de colocar minhas mãos sob a direção de um espírito elevado para ajudar alguém. Mas são as mesmas pessoas que vão no centro pequeno. E daí? E os desencarnados que vão? E a massa? Quer dizer, só porque vai pouca gente eu perco o calor, o estímulo? Eu perco o entusiasmo? Então estou buscando aplauso do mundo. Eu não estou buscando trabalho com Jesus. E Jesus não recebeu aplauso do mundo. Até hoje ele só recebe muita gente pedrada. Né? Então tem gente que recebe. Eu quero aplicar passe com a fila quilométrica. Só vai Tereza, Joelma, as mesmas pessoas. Aí você perde o estímulo. Narcisa alertou ele. Ferreira, Itamar, me alertaria. Um exemplo comigo. Sérgio, você vem, está vindo. Está fazendo as mesmas coisas, mas eu sinto que uma coisa, a pessoa não sabe nem explicar, você já não é mais o mesmo. Cadê? Falta um calor, um entusiasmo para todas as sessões, do recepcionista, da pessoa que arruma os copinhos, que faz a atividade mecânica, entra nessa fase de tédio, que é da rotina natural, ou da influenciação. Influência não é obsessão, está lá no livro Estudo e Viva. O problema é que aquilo vai tomando volume em mim e aí pode se transformar numa obsessão. Mãozinha em pé, não tem nenhuma, né? Então eu vou ler mais um trecho. Tem aí? Tem. Joel. É o meu agora. Tem Joel Miane. Como que quer falar? Fale. Você falou uma coisa, Mário. Já aconteceu isso comigo. Como vocês sabem que eu trabalho no setor da família. Aí, e um dia antes até eu ficar naquele desânimo, sabe? Eu disse assim, poxa, não, eu vou ter que acordar cedo, ligar o computador. Um dia que eu posso dormir até mais tarde, eu vou trabalhar. Não estou afim mesmo. Aí depois eu paro, penso, eu disse, não, eu tenho que ir trabalhar, porque é o meu crescimento, eu preciso trabalhar com a família, eu estou trabalhando com a minha, essas coisas todas, né? Fazendo reflexão. Aí, mas eu vou dormir disposta a não trabalhar. Mas aí eu acordo. Quando eu acordo, já acordo com outro ânimo, entendeu? Ao contrário, já acordo, ligo lá o computador, vou correndo, não, vou entrar no meu estudo, não posso perder, ainda fico ansiosa para entrar logo, né? Eu tenho que estudar, tenho que estar lá com o grupo, porque eu não vou deixar o grupo também sozinho, essas coisas. Mas é como você falou também, mas para você estar assim e dar um passe, for aplicar um passe, é melhor você não aplicar, né? É isso. Mas causa passar. Mas se você já está sentindo, bem antes de chegar ao centro, né, esse desânimo, essas coisas todas, é como é o caso, avisar com antecedência, como nós já estudamos isso aí, bastante tempo de antecedência, para o
o presidente da casa ou alguém procurar um substituto, né? Que causa transtorno na equipe espiritual. Sim, Vimos isso. Agora, isso dando com causa, sim. antecedência bastante, o transtorno é menor. É isso aí. A gente não pode deixar Exatamente. isso, porque a gente leu isso. Mas antes, assim, do que você ir aplicar um passe desanimado, é como você disse, você não sabe se está sob influência e que pode ser até um obsessor e virar uma obsessão. Exatamente, estar com alguém do lado, um obsessor, e isso não é muito bom, né? Com certeza. Fora que você, quando aplica um passe naquela pessoa, se aquela pessoa está precisando de um passe, é porque também não está bem. Ainda tem isso, né? Que você vai com aquele desânimo, você fica aberto a quem está presente ao lado do outro, que você vai dar seu passe. Então, o certo realmente quer dizer o certo vivo, né? Que não existe certo nem errado. Seria mais adequado realmente não fazer O isso. foco do assunto está no assunto. Eu vou passar para você, Joelma. Mas é que ela percebeu, então isso acontece. Então ele está dizendo, olha, Carmen, se você perceber que já tem 10 anos com a Anne, que você já conhece, trabalhando nas câmaras de paz, que a Anne não está bem, vem desanimada, vem fazendo as atividades mecânicas. Então, não custa nada, porque você é sua amiga, de dar um toque. Porque se for da rotina, para que ela volte ao calor, à alegria de servir. E se for alguém influenciando, já vai ficar, aí eu vi que eu não posso botar meu pé aí. É entrar até também num tratamento espiritual, né? Para ver por que esse desânimo. Sem causa. Seria viável também que a pessoa reconhecesse, quando chegar esse desânimo, e ela mesmo solicitar até que mudasse, por exemplo, como trabalhadora da casa, ela fosse para outra tarefa, né? Solicitasse outra tarefa, né? Para quebrar essa rotina e melhorasse, entendeu? Porque Desculpe interromper, mas você botou um ponto aí que eu não tinha observado. Então, a pessoa nessa rotina identificada por Carmen, que é o texto daqui, e a pessoa já tem 30 anos só aplicando passe, eu queria pelo menos falar com criança, ser evangelizadora. Ser evangelizadora? Da família. Pois fazer outras tarefas, isso. Fazer um rodízio, né? Esse rodízio também é importante. Isso, porque lá no Vale da Vida a gente fazia várias tarefas, fazia o mingau, eu participava do mingau, participava do passe, participava da mesa mediúnica, do auxílio fraterno, então a gente tinha um rodízio, e esse tipo de rodízio, ele nos dava prazer, porque você não estava só designando uma tarefa só, entendeu? Isso, muito bem lembrado. Veja como o estudo é rico, né, quando é compartilhado. Por isso demora, né? Não tem pressa. Porque você vê, cada um traz uma coisa que eu não via, mas o outro não vê, às vezes eu apresento, você não... Então, o dirigente está tendo 30 anos, eu estou aplicando o passo, ninguém, mas eu adoro conversar com criança. Você já falou? Já falei, mas ninguém me prepara, se preparar, né? E às vezes, Mário, você às vezes se encaixa melhor no atendimento às crianças do que no próprio passe que você está dando, isso entendeu? De cada um, né? Cada pessoa. Né? Pois é. Isso é de cada pessoa. Eu mesmo senti uma satisfação enorme na preparação do mingau. Aquilo ali era uma alegria, uma satisfação. Eu trabalhava como queijo, eu trabalhava 12 horas no dia anterior, mas de manhã eu estava com todo o gás para fazer aquele mingau que eu sabia que ia saciar a fome dos meus irmãos que estavam na rua, entendeu? Todo homem pode cooperar conforme dita o seu coração. Apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios. Porque Deus ama a quem coopera. Mas ele vai dizer, todo homem pode cooperar conforme lhe dita o seu coração, a sua afinidade, o seu gosto. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, não gosto de escutar idoso, mas adoro criança. A pessoa tem que dizer, se iniciar. E a direção da casa, a coordenação da casa, mas eu passei 30 anos com criança, já não aguento mais aqueles pirralhos, eu quero aplicar passe. Então eu vou fazer uma preparação, curso, estudar. Então, muito bem lembrado isso aí. Vou ler mais um trechinho só, por causa do tempo, mas você vê que o assunto é muito rico, né?
Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narciso acentuou, encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino, Deus, né? Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração, as imagens filosóficas, né? É o talento, todo mundo tem talento. Nós temos o DNA, como diria, todos nós temos o DNA de Deus, porque somos somos centelha divina dele. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Então, na Terra, pessoal, o que não falta é a gente lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia. Mas muita gente vive com a cabeça cheia de cálculos e raciocínios para ter lucro até com a Bíblia. Mas para que Jesus ajude a ele a ter lucro no trabalho, ter lucro na saúde, em tudo, no seu senso prático, senso comum. Mas, quando se lhes despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação, na construção de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Ponto. Vamos fazer o bem, meu caro, né? Encha o seu cálice, o coração, né, com o bálsamo do amor divino, para não ficar no tédio, já que você pressente os raios da alvorada nova. Caminhe confiante para o dia. Aconteceu com todos nós. O diferencial é que é na Terra. Não é na Terra que eu falo, encarnado. E André Luiz no mundo espiritual. Muitos de nós, não posso dizer que todos aqui, mas só pensava em estudar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, comprar uma casa, formar uma família. Tudo isso é natural. Está encarnado, né? Aí entrou na religião. Para quê? Né? Para ter um conforto, uma serenidade. Com o espírita, não. Eu entrei, a maioria de nós, então eu entrei de Valdo Franco para estar aqui olhando para a cara de vocês. Sexta-feira de noite. Eu entrei por uma obsessão grave, para deixar a obsessão nos braços de Joana de Anjos, né? Ela levar os meus parceiros a Piantraí para ela, e eu estar em sexta-feira sua linda. A mesma coisa, tomando branco e saindo namorando. Eu não queria estar aqui. Eu entrei com esse objetivo. Então a gente utiliza o Evangelho de Jesus, seja o Evangelho através do Espiritismo, da Umbanda, do Catolicismo, para manter a nossa vida sempre na boa. Usar meu raciocínio para ter a mesma vida de curtição, de festa, de trabalho, porque eu não sou rico, tenho que trabalhar, tenho que estudar, e Deus apenas para manter conforto, serenidade. Com o Espiritismo a gente só tem trabalho. Não adianta espírita sem cooperar, porque à medida que ninguém põe, mas à medida que Anne se conscientizou, ela disse: eu posso, conforme dita o meu coração, cooperar, diz o apóstolo Paulo. E ela foi para a FEB e trabalha na área da família. Cada um aqui tem a sua história, a da sopa, a do mingau, a da mediúnica, a do passe, a dirigente, o outro que limpa o centro. Então, quando a gente desperta para o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus não é uma proposta de criar ociosos, de beneficiar a gente, de ficar de braço parado, só recebendo, faz promessa e recebe 2 vezes mais. Não, a proposta do Evangelho de Jesus é do talento. Ninguém vem sem talento, Joel. Na parábola, um recebe 5, o outro 3, o outro 1. Cadê o que recebeu nenhum? Não tem. Porque nós estamos no DNA de Deus. Multiplica, viu? Coopera, viu? Porque eu vou querer o talento que eu lhe emprestei quando você voltar multiplicado. Você só for se beneficiar? Não. Vamos fazer o bem, meu caro. Enche o seu cálice com bálsamo, porque você caiu na rotina. Ele só fez morrer. Continua trabalhando, conseguiu se credenciar como trabalhar na área médica, no mundo espiritual, e volta para a terra para cuidar da família. E o vizinho?
E o vizinho da família dele, que hora ele falou no nosso lar que ele ajudou o vizinho? A vizinhança. Ele só ajudava a mulher e os filhos. O que mudou? Não mudou nada. E isso vai lhe cansar. Vai entrar num tédio. Então desperta. Aí vai começar o livro. Né? Aí vai. Onde ele vai fazer o curso para ser passista espiritual. 20 e poucos capítulos é só ele fazendo o curso para ser um passista. Nosso tempo não dá mais. Mas na cara uma reflexão de alguém aí. Quem quiser. Porque a gente está acontecendo com a gente. A gente está enchendo o nosso coração com o bálsamo do amor divino. Como a vida é sábia, viu? Como a vida é sábia. Muitas vezes, através do sofrimento, a gente consegue dar uma guinada na nossa vida. A gente sai de uma situação cansativa, repetitiva, dentro daquele sistema opressor, aquele mesmo modelo, né? Um modelo de casar, trabalhar, se formar, ganhar dinheiro. E o que mais? E o que mais? Aí vem a dor para dizer que tem muito mais do que esse quadrado. Para a gente começar a pensar fora da caixa, como o povo costuma dizer. Pensar fora da caixa é a gente tentar se conectar com o divino. É a gente olhar para a direita, olhar para a esquerda, ver que tem irmãos em todos os lados, que a gente começa a estender nossos braços para exercer uma atividade que não seja para o nosso bel prazer, mas o nosso autoconhecimento passa quando eu compreendo que eu não sou sozinha e que eu estou dentro de uma coletividade. Então, não vou ficar olhando só para os membros da minha família ou para mim mesmo, mas quando eu começo a ver o outro, a compreender o outro e até entender a dor do outro, porque a dor do outro, às vezes, é também a minha dor, então eu consigo sair da minha repetição e me sentir feliz. Estou descobrindo. Feliz. Gandhi passou por isso, o tempo não dá para dizer, mas ele conta na sua autobiografia. Ele fala, ele é hindu, mas ele leu a Bíblia, ele fala, eu agora senti o reino de Deus. Quando ele ajuda o Hanseniano e um homem escravizado como advogado, e o Hanseniano dentro de casa. Né? Quando ele fala assim, quando ele passa 2 semanas com o Hanseniano dentro de casa, e que o homem melhora, e quer lhe beijar os pés, o dedão direito, é um costume hindu, Divaldo fez isso, a Sai Baba, quando viajou em 86, ele não deixa, né? Ele não deixa, e aí, quando o homem sai, ele sente uma alegria, ele coloca na autobiografia. Aquilo que esse ocidental falava nesse livro, Jesus, sobre essa busca do reino de Deus, eu senti pela caridade. Aí ele vai, né? Nunca mais deixaria de ser voluntário. Quando ele vai para o hospital, já há 100 anos, as pessoas perguntam, você se preparou? Você tem curso de auxiliar de enfermagem, é médico? Ele não tem. Ele passa 6 meses fazendo o curso de auxiliar de enfermagem. Porque você pode se contaminar. Todo mundo tem que se preparar. Até para ajudar. Mas ele tomou a iniciativa primeiro. Botou o Hansenian dentro de casa, a mulher saiu louca, por fundo se escondendo. E ele cuidou 2 semanas e o homem melhorou. E ele fala, é como se eu estivesse junto com Brahma, né? O deus hindu, né? Vishnu, Krishna. É aquilo que esse homem falou nesse livro, o Novo Testamento. É isso que ele falava, o reino de Deus não está fora. Ele coloca assim, está dentro da gente. E a gente consegue pela caridade. É por isso que ele estava no tédio. A biografia dele indica a vocês. Fantástico. Ele sai do tédio, também Gandhi. Mas vamos pedir para que a gente não entre no tédio, que jamais vai passar em nós, se Deus nos permitir, a nossa coragem. Né? Cadê a mãozinha para fazer a prece? 4 minutos. Agora é iniciativa. Né? Não vai entrar na rotina. Quem vai levantar a mão para fazer a prece? O tempo está passando. Cadê? Tá vendo aí, Ivan, como é que é? Cadê a mãozinha? Vou pedir a Ivan. Então, ele já vai levantar aí a mão. Vou pedir a Ivan.
Bom final de semana para todos, mas vamos para a prece com o nosso amigo Ivan. 4 minutos. Abre o microfone. Abre. Nos envolvemos nesse momento em um só pensamento para agradecer ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais interligados nesse momento que aqui estamos em estudos. Agradecemos a Ele por tudo isso e roguemos para que Ele envolva aqueles que estão em situações sem luz, aqueles que estão na escuridão, os que estão desencarnando sem luz, os desencarnados sem luz, os que estão enfermos nos hospitais, outros em abrigo de idosos, os menores abandonados, as vítimas de homicídios cruéis, Senhor, que sejam eles envolvidos na Tua luz, no Teu amor, por um mundo de paz e de muito amor, aqui também te rogamos. E agradecemos aos nossos guardiães, aos coordenadores espirituais da nossa tarefa, esse momento grandioso que aqui tivemos nesse instante. Por isso, nós te agradecemos em um só pensamento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E quando estivermos em desprendimento, possamos nós ainda nos envolvermos na Tua luz, no Teu amor, em atividade de trabalhos ou estudos. Muito obrigado, Senhor. Uma boa noite para todos. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.